Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com nossos vídeos, né? Esse vídeo aí referente a cálculo de RPM. Uma pergunta que a gente postou aqui, né? Foi um quiz que a gente fez, vamos lá. Qual RPM, né? Para tornear uma peça com diâmetro de 3/4 de polegada, né? E aí vem a informação, né? Conforme a tabela abaixo, quais os parâmetros da ferramenta seriam usados estão marcados na linha azul. Vamos dar um zoom aqui. Bom, que é o seguinte, né? O diâmetro da peça que vai ser torneado, né, 3/4 de polegada, né? Então é a referência aí do diâmetro da peça. 3/4 de polegada, né? A gente convertendo para milímetro, né? Pega 25,4, divide ali pelo denominador, divide por 4, vai dar 6,35, multiplica por 3, vai dar igual a 19,05 milímetros, né? Então, diâmetro aí da peça convertido, né? E aí, para encontrar a RPM, a gente pode aplicar naquela fórmula, né? A famosa fórmula da RPM, né? Vou mudar aqui a cor, vai ser, vou botar aqui N como RPM, vai ser igual a VC, multiplicado por 1000, dividido por π vezes D, né? π 3,14, vou colocar aqui já arredondado, né? 3,14, multiplicado pelo diâmetro, né? E o diâmetro, nesse caso aí, o diâmetro que a gente encontrou agora, 19,05 milímetros. Beleza, então o diâmetro a gente já sabe, né? Qual é o diâmetro a ser utilizado, ele já estava lá informando. A gente só fez converter aqui para polegada. Beleza, então esse diâmetro aqui. Mas vamos, o cálculo em si é tranquilo. Vamos verificar aqui a tabela aqui para pegar algumas informações. Essa tabela, né, esse fragmento de tabela, ele está passando informações aí respectivo a uma ferramenta qualquer para torneamento externo. Tem aqui a indicação, né, uma representação, na verdade, da ferramenta. E o que eu quero falar é sobre esses parâmetros aqui. VC, FN e AP, né? Que obviamente não é o foco da pergunta, mas para ter uma profundidade maior aí sobre o assunto, né? O que nos interessa nesse momento está aqui, o VC, velocidade de corte. Está aqui, velocidade de corte, a unidade em metros por minuto. Como estava no enunciado, né? A informação que nos interessa é essa da linha marcada de azul, ou seja, essa linha aqui. Beleza. Aqui ao lado a gente tem FN, FN milímetro por rotação. Esse FN é a velocidade de avanço, né? Essa velocidade de avanço, a unidade dela é em milímetro por giro, né? Ou seja, o quanto é que você vai selecionar na máquina ali para que se tenha ali de avanço da ferramenta. No passado, né? No passado já faz um bom tempo isso, eu me lembro quando tinha iniciado curso profissionalizante, né? Eu via essa informação, velocidade de corte e velocidade de avanço, para mim era a mesma coisa. Só que são parâmetros diferentes, obviamente, né? A gente no nossa playlist ali de fabricação mecânica, a gente já explicou algumas vezes, né, sobre essa questão da velocidade de corte, da velocidade de avanço, né? Tem alguns vídeos bem detalhados, né? Mas para resumir, a velocidade de corte é a velocidade tangencial, né? É basicamente um ensaio mecânico, né? Um ensaio mecânico referente à ferramenta, o qual aquele ensaio ele vai fornecer um valor, né, indicando ali o quanto é que aquela ferramenta suporta de velocidade tangencial com base no respectivo material, né? Ou seja, aquela ferramenta aqui, ela tem uma velocidade tabelada, ou seja, informada pelo fabricante, que é oriunda de ensaio, o quanto é que ele suporta de velocidade tangencial, né? Então veja que esse é um valor que vai ser fornecido pelo fabricante, né? Você encontra aí em alguns manuais técnicos, né, informações gerais, né? Às vezes ferramenta de HSS, né, aço rápido, HSC, né, o qual você tem lá indicações ali de velocidade de corte, mas ferramentas vou dizer customizadas, né? Ou seja, fabricadas específicas ali por um respectivo fabricante, embora tenha norma também, né? Então tem ferramentas que são padronizadas, né? Mas aí é importante ter essa característica ali informada pelo fabricante. Então ele vai estar informando ali essa velocidade de corte, né? Então, exemplo, nesse caso é 240 metros por minuto.
né? Aí você pergunta, poxa, o que é que representa esse 240 metros por minuto? Né? 240 metros por minuto é a velocidade tangencial da peça rotacionando, né, em relação à ferramenta. Né? Em relação à ferramenta. E aí você diz, poxa, então a rotação é 240? Não, a rotação não é 240. Né? O que acontece é o seguinte, quando você calcula a rotação, você está calculando essa RPM para que justamente atinja esse valor de velocidade de corte ali tangencial. Né? Por isso que ocorre o seguinte, quando você tem um diâmetro menor, a rotação ela é inversamente proporcional, ou seja, quanto menor o diâmetro, maior a rotação. Quanto maior o diâmetro, menor a rotação. Aí você diz, poxa, mas por que altera a rotação? Ela altera com base no diâmetro. Ela altera com base no diâmetro, obviamente. Mas na prática, o que acontece? Se você está utilizando a mesma ferramenta para tornear um diâmetro menor ou um diâmetro maior, a rotação ela vai ser diferente, mas a velocidade de corte ela vai ser a mesma. Ou seja, a velocidade tangencial da ferramenta em relação à peça vai ser a mesma. Então, por isso que você consegue ter esse padrão referente ali ao acabamento. Né? Ou mais próximo possível de um padrão. Né? A gente sabe que tem outras intempéries, né? No processo. Temperatura, vibração, enfim. Né? Então, teoricamente, né, você garantindo a mesma velocidade de corte, né, você vai ter aí uma chance maior de ter um padrão de acabamento, né, um padrão ali de acabamento superficial. Então é importante esse cálculo da RPM porque você vai estar garantindo a mesma velocidade de corte para aquela ferramenta, né, independente do diâmetro. Né, então fica essa observação. Né. Não vou aprofundar tanto, mas fica a dica aí para vocês. Quem quiser pegar mais informações sobre velocidade de corte, né, a gente tem alguns vídeos aí na nossa playlist de fabricação mecânica. Né, na descrição tem lá o link, né, já direto lá para você acessar, tá bom? Vamos voltar aí ao cálculo da RPM. Bom, nesse caso aqui, né, a gente já sabe que o valor que a gente vai estar utilizando é esse 240. Né, esse Fn representa a velocidade de avanço, é outro parâmetro, é outra característica. Então esse aqui não entra para esse cálculo agora. Né? O planejamento de execução ele é importantíssimo, mas para RPM não. E o outro é esse AP, né? Que é a profundidade máxima. Né? Então aqui 1,8 mm também não entra para esse cálculo, mas é um outro dado muito importante. Então para esse cálculo, o único dado que vai entrar é esse aqui, 240. Então substituindo aqui na fórmula, a gente vai ter, já vou colocar aqui direto, a velocidade de corte vai ser 240, multiplicado por 1000, dividido por 3,14 vezes o diâmetro. O diâmetro a gente já encontrou que é 19,05. Então basicamente é isso aí que você vai fazer para calcular RPM. Né? 240 multiplicado por 1000 vai dar 240.000. Dividido por 3,14 multiplicado por 19,05 vai dar aí 4.012 RPM. Né? 4.000 RPM ali aproximadamente. Então a rotação é indicada aí com base nessa velocidade de corte e o diâmetro ali indicado. Né? Então, inclusive, vou colocar aqui, né, RPM aproximado, mudar aqui a cor. A RPM ficou aproximadamente, né, cadê aqui? A RPM ficou aproximadamente 4.000. E aí o que acontece? Às vezes você está num determinado planejamento de execução, faz um cálculo para RPM, e poxa, 4.000, limite da rotação da máquina é 3.000 RPM. Vamos supor o seguinte, né? A gente não vai calcular, vamos só imaginar. Vamos supor que tenha 3.000 RPM. Você diz, poxa, já que a rotação é 4.000 e o máximo que eu tenho no equipamento é 3.000, eu vou colocar 3.000 RPM. Onde é que isso vai impactar se você colocar 3.000 RPM? Se você colocar 3.000 RPM, essa velocidade de corte tangencial da ferramenta em relação à peça, ela vai ser o quê? Menor do que 240. Ou seja, é como se você tivesse lendo o manual lá da máquina, né? o manual da ferramenta, o fabricante está dizendo, ó, 240 metros que tem que ser utilizado como velocidade de corte.
mas você está utilizando uma rotação menor. Consequentemente, a velocidade de corte também vai ser menor. Então, exemplo, vamos supor que dê 200 metros por minuto referente à velocidade de corte. Então, isso vai ter impacto onde? No acabamento. Você pode aumentar ali a temperatura da ferramenta, desgastar a vida útil dela. Desgastar a vida útil não, né? Acelerar, né, a deterioração dela, né? Ou seja, diminuindo a vida útil dela. E, obviamente, isso aí tem um impacto muito grande em todo o ciclo produtivo, né? Desde uma oficina, né, onde a pessoa trabalha ali de forma independente, né, até uma grande empresa, isso tem impacto, né? Isso tem impacto, então... Aí você diz, poxa, mas se a máquina que eu estou utilizando o máximo é 3.000, isso é importantíssimo que essa informação ela suba, né, hierarquicamente, né? Ou seja, de ter uma aprovação técnica para que seja selecionada aquela rotação, né? Porque a gente sabe que tecnicamente ele não vai atingir a rotação ali indicada, né? Na prática, até quando a gente faz o cálculo da RPM, né, vamos colocar em 90% das vezes que você vai calcular RPM, não vai ter ali exatamente a rotação no torno. A indicação é que você utilize a rotação mais baixa logo na sequência. Mas às vezes a rotação mais baixa ela é muito mais baixa do que a rotação indicada, né? Então é importante ter essa análise, né? Ter essa informação. Beleza? Então aí a rotação é final 4.000 RPM. Vamos verificar lá nas alternativas. Deu 4.012, não foi aproximadamente. Ó, tá ali a alternativa C, 4.010 RPM, ali o mais próximo, né? A gente tinha feito o cálculo, tinha dado 4.012, né? Então alternativa C aí é a alternativa correta, né, aí da nossa pergunta, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!